वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेतास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामहि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Samsara sindhumati dustaram muttitarya Nanya plava bhagavataho purushottamasya Lila katha raso nishevanam Pungsho bhavit vivido duksho davavitasya Samsara sindhumati dustaram uttitaryor Nanyaho plavo bhagavataho purushottamasya Lila katha raso nishevanam antarena Pungsho bhavit vivido duksho davarditasya Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse: quem está seguindo esse Srota Panta, apenas essa pessoa pode ser bem-sucedida. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse: aquele que está seguindo o Srota Panta, o caminho da revelação da linhagem, perfeitamente, apenas tal pessoa pode alcançar o sucesso, e não qualquer pessoa. Na verdade, nós não temos muita informação, eu acho que nós não recebemos informação o suficiente sobre os ensinamentos do Prabhupada. É por isso que nós estamos sentados, confortáveis. Nós não conseguimos entender. Se não existe bom senso, então como é que você pode desenvolver consciência de Krishna? Se não há nem mesmo bom senso, como você pode esperar desenvolver consciência de Krishna? Não há como. Então, Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Guru Universal, disse que apenas aqueles que estão seguindo o Srota Panta, 100%, que têm forte fé na Sampradaya, na linhagem espiritual, podem ser bem-sucedidos, e não qualquer pessoa. Aqueles que estão desenvolvendo novos procedimentos, novas regras, novos regulamentos no procedimento de bhajana, aqueles que querem começar a aplicar a lógica, criar novos processos, eles não podem ser bem-sucedidos. Prabhupada diz: aquele que está 24 horas por dia fazendo Harikirtana, Harikatha, essa pessoa pode ser bem-sucedida. Até mesmo nos sonhos, essa pessoa está fazendo Harikirtana, Harikatha. Preste atenção. Então, o que o Prabhupada falou, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nós devemos prestar atenção nisso. O verso que eu comecei é muito importante, do Srimad Bhagavatam, 12º canto. Sansara sindhu mati dustaram uttitiruyor nanyo plava bhagavataho purushottamasya lila katha raso nishevanam Pungsho bhavit vivido duksho davarditasya. Então, para cruzar além deste terrível sansara material, Prahlada Maharaj diz para Nrsimhadeva: ó Prabhu, eu não tenho medo dessa sua aparência, assustadora. O que eu tenho medo? Eu tenho medo do sansara material, da existência material. Eu não tenho medo da sua aparência assustadora, não. Eu apenas temo essa roda do sansara, de infinitos nascimentos e mortes. Naham vibhemi tabauti bhayanakasya jioharko netra bhakati rabasa agrodang strat antasajaha khatajo sankukaranat nirhat abhido digvadari bhinna nakhagrat trastosmi aham kripanavassalo dushahagro sansara chakra kadanat grasatam panita. Algum dia eu posso explicar, não hoje. Mas o que eu posso dizer? Que Prahlada Maharaj está dizendo: Prabhu, ó Senhor, essa sua aparência assustadora, que até mesmo Lakshmi está temendo, Brahma, Shankar, não se arriscaram a se aproximar de você, mas Prahlada Maharaj não teve nenhum medo.
Prahlada Maharaj está ali muito tranquilo, se sentindo muito seguro. E ele falou, olha, Senhor, eu não temo a sua aparência assustadora, mas eu temo o sansara material, que é muito perigoso. A cada passo há perigo. A cada passo. Nos Upanishads está escrito que a cada passo dessa existência material há perigos. Por toda parte, políticas, conflitos. As pessoas não entendem, elas não querem ouvir Harikatha. Mas se elas escutam, elas querem achar algum erro. Não é porque a pessoa tem um cérebro, inteligência, que ela pode entender o Harikatha. Não, para você entender e ouvir o Harikatha, você tem que receber misericórdia. Do contrário, você vai escrever alguma nota mal orientada. Você quer ensinar o seu Guru Padma, isso é um caráter demoníaco. A gente não pode dar nenhum conselho. A gente não pode ensinar algum Siddhanta para Guru Padma. Ele sabe de tudo. Do contrário, como nós podemos dizer que ele é o Guru? Nós não devemos ter esse tipo de audácia de querer ensinar Guru Padma. Isso é uma tolice. Dessa maneira, Prabhupada diz, aqueles que estão desviados, que estão desenvolvendo novas regras e regulações, que não têm fé no Parampara, no Shrota Parampara, o caminho da revelação, da linhagem, eles não podem ser bem-sucedidos. Não é possível. Então, o que um sadhu pode fazer? Isso está escrito no Bhagavatam. Atah dussanga musrijya satsu sajjeta buddhiman. Atah dussanga musrijya satsu sajjeta buddhiman. Por quê? Because santu eva asya chindanti manobhyasangam uktivi pravachanadivi. Aquelas almas autorrealizadas podem te dar conselhos, podem falar Harikatha, e a gente deve tentar compreender, mas se a gente tentar aplicar o nosso cérebro apenas, a gente não vai ser bem-sucedido. Então, qual é o dever de um sadhu, de Guru Padma? Prabhupada diz que o dever de um sadhu é que, por um período de tempo infinito, enquanto as divas estão viajando por este mundo material, as divas estão desenvolvendo sânskaras, ou seja, impressões materiais muito ruins. E um sadhu verdadeiro, ele sempre tenta cortar, eliminar esses sânskaras. Ele tenta cortar os nós materiais e jogá-los fora. Você pode se lembrar do 11º canto. A gente pode ver este verso. Evam guru pasanaika bhakta vidya kotareno siteno dhiro vibhirsya jiva sayamayam apramatto sangvischo atmanam atho tajyastam. Pela ajuda de Guru Padma, nós podemos cortar todos esses nós, materiais, seja pela misericórdia de Guru Vaishnava, nós podemos cortar, eliminar os anartas que há dentro do nosso coração. Dia e noite nós devemos orar ao Sudarshana Chakra, Bhaktivinoda Thakur diz, Prabhupada diz, nós devemos orar aos pés de lótus do Sudarshana Chakra para que a nossa visão contaminada possa ser eliminada e a gente possa desenvolver uma visão transcendental, a Prakrita Darshana. Isso só é possível pela misericórdia de Guru Vaishnava. Então, o dever de um sadhu é cortar todos os anartas que existem depositados no coração de uma alma condicionada. Um sadhu significa alguém que sempre está com uma arma. E qual é essa arma? Harikatha, Prabochanadibi. Atah dussangamusrijya satsu sajjeta buddhiman santo eva asya chindanti. Chindani
Chindante significa que eles cortam esse nó e jogam fora. Toda via sanga, toda essa má associação. In Hindi we know jaisa sang aisa man, aisa rang. According to association you can develop. Em Hindi se diz que, de acordo com a sua associação, você pode mudar, você pode desenvolver uma natureza. Então, o sadhu, ele está sempre junto dessa arma do Harikatha para cortar o cativeiro, né, as amarras que existem no nosso coração, para nos ajudar a superar o cativeiro material e alcançar a realidade transcendental e eterna. Então, há todos os tipos de doenças dentro do nosso coração que vêm desses anartas, e Guru Vaishnava eles podem cortar. Com as suas palavras, com Harikatha. O sadhu nunca é um bajulador. Prabhupada diz que um sadhu nunca é um bajulador, porque um bajulador nunca pode ser um pregador. A pessoa fala, ok, não tem problema, deixa eles fazerem o que quiserem. Não, não pode ser assim. Prabhupada diz que um sadhu, ele fala, um bajulador nunca pode ser um pregador. Se um sadhu dá alguma indulgência para os nossos maus hábitos e tudo isso, isso significa que ele é nosso inimigo. Prabhupada diz, se o sadhu dá uma indulgência, fala, tudo bem, não tem problema, isso é natural, continue. Nesse caso, ele é meu inimigo. Ele nunca quer o meu bem absoluto. Muitas vezes, Prabhupada disse, muitas vezes Prabhupada costumava dizer que se eu busco o caminho que me guia até a verdade absoluta, eu devo ignorar as incontáveis vozes da sabedoria popular e ouvir apenas o que diz uma alma autorrealizada. Os devotos puros, Vaishnavas puros, eles nunca querem ter más associações, eles nunca sentem nenhum gosto por isso. Porque eles estão sempre desfrutando de Vaikuntha Bhava, um sentimento transcendental. Mesmo se você ver um sadhu no meio de todas as más associações com prostitutas, enfim, mesmo assim, o sentimento, o bhava, o humor dele é exclusivo. Rishashinha Muni, eu acho. O rei quis levá-lo. Rishashinha Muni. Este não é um exemplo perfeito, mas mesmo assim eu estou citando que, de alguma forma, né, ele nunca, desde o nascimento, não teve nenhuma má associação. E Prabhupada também falou, olha, eu não fui para Calcutá. Eu estou na missão Gaudiya, que é o jardim de Vaikuntha, do mundo transcendental. E ali eu estou falando Harikatha, fazendo Kirtana e ouvindo o tempo inteiro. Se nós pudermos nos abrigar, se nós pudermos nos abrigar aos pés de lótus de um Vaishnava puro, sem nenhuma hipocrisia, nenhuma duplicidade, Prabhupada diz, você não precisa esperar pela próxima vida. Você não precisa esperar pela próxima vida. Nessa mesma vida você pode ter sadhusanga, pode alcançar a perfeição. Esteja certo disso. Bhajana não é uma brincadeira. Então aqui nós vemos Sanatana Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, por sua misericórdia incondicional, sempre quis nos ajudar, mesmo que ele não esteja conosco aqui agora. Mesmo assim, o seu Brihat Bhagavatamrita e todos os seus outros livros, como sua Vani Swarupa, né, a personificação de suas instruções, vão nos ajudar de toda forma. Only to cross this material world,
Então, apenas para cruzar, para superar este mundo material, pode levar milhares de nascimentos. Mas as pessoas podem dizer, eu estou fazendo Raganuga Bhaja, Rupa Nuga Bhaja, Prabhupada ia rir, porque pode levar milhares de nascimentos apenas para superar este mundo material. E depois de superar este mundo material, não há nenhuma garantia que eu possa fazer um bhajana verdadeiro. Ou seja, depois de superar este mundo material, o que é que eu quero fazer? Se eu não estiver fazendo Guru Vaishnava Seva, servindo Guru Vaishnavas, então Prabhupada diz, depois de se libertar do cativeiro material, suponha que você se liberte do cativeiro material. Depois disso, o que é que você quer fazer? Qual é a sua concepção? O que é que você pode fazer depois de se libertar deste cativeiro? Isso é... Qual é a definição de mukti? Isso é mukti, libertação, descobrir a sua arupa, a identidade eterna da diva. Eu sou Krishna Das, eu sou servo de Krishna, eu não tenho nenhum outro dever. Isso é mukti. E o significado geral é se libertar da natureza material, se libertar do mundo material. Mas depois de se libertar, o que é que você quer fazer? Então, Prabhupada diz, mesmo depois de se libertar deste mundo material, não há garantia que você vai fazer bhakti, depende da sua natureza. Então, depois disso, nós podemos nos tornar mayavadis. Se nós ignorarmos o seva, o serviço devocional, quem é que pode dizer, Então, você pode ouvir alguma falsa filosofia. Eu não tenho direito de falar nada que eu não faça em minha própria vida. Eu não tenho direito de falar nada que eu mesmo não esteja fazendo. Isso não seria, Harikatha. Eu posso dar muitos conselhos para as pessoas. Você não deve criticar ninguém, você não deve fazer isso, aquilo, mas eu estou fazendo? Então, isso não vai ser efetivo. Pelo contrário, Prabhupada diz que dar uma resposta adequada para aqueles que estão criticando o Guru Vaishnava, isso é Bhakti. Mas você não entende isso. Por quê? Você não está seguindo o Prabhupada. Então vejam. Não há um barco similar ao Harikatha da boca de lótus de Guru Vaishnava. Apidustaram é muito assustador. Prabodhananda Saraswati Pada está dizendo que esse oceano da existência material é cheio de tubarões, crocodilos, polvos, todos esses monstros marítimos, animais marítimos. Então, Prabodhananda Saraswati diz Kalaha Kalirvarina Indya Vairivarga Bhaktipad Iho Kantaka Koti Ruddha Countless throne. Incontáveis espinhos. Como é que a gente pode cruzar este caminho? Tem incontáveis espinhos no caminho da sua vida devocional. Se você não perceber, se você não compreender qual é a verdadeira prática devocional, você vai desperdiçar a sua vida. Não há outro barco adequado. Purushottamasya, Purushottama Krishnasya, Lila Katha Rasa Nishevanam Antarena. Nishevanam mane? Not Sevanam. Sevanam mane? To, Sevan mane to utilize, to Lila Katha Rasam, you'll have to use. Nishevanam.
Então, você deve ouvir o Harikata absolutamente, sem duvidar, sem aplicar a sua lógica. Você deve ouvir. Claro, isso se você considera que a sua fonte é genuína. Se você duvida da fonte, você não deve ouvir. Qual seria a utilidade disso? Então, todas as divas, elas estão queimando. Todos os homens, cheios de conflitos, de competições, mas um Vaishnava puro nunca está competindo com ninguém. O seu Harikata é absoluto, é apenas para a satisfação do Senhor Supremo, não é para fazer discípulos, para coletar dinheiro, ganhar alguma posição, nada disso. Dessa maneira, nós podemos ver que dessa maneira nós devemos receber essa ajuda do Harikatamrita, o néctar do Harikata, da boca de lótus de um sadhu puro. Então, é o dever, é a natureza de um sadhu nos ajudar a cruzar este oceano material e nos ajudar a obter o seva, o serviço eterno. E depois disso, quando, depois de obter verdadeira, autêntica sadhusanga, sampradayika sadhusanga, você pode desenvolver um sentimento maravilhoso, Sandrananda. É um fortíssimo, uma grande bem-aventurança dentro do seu coração. O que é que Kapila Muni falou para sua mãe? Devahuti. Ele diz, sempre que um devoto ouve sobre as glórias de Bhagavan, imediatamente a sua mente começa a flutuar como na água do Ganges. Então, Bhagavan está em todo lugar como Paramatma, super-alma, está nos observando. A todo tempo, Bhagavan, o Senhor Supremo, está nos observando. Nós não temos como escapar, nós não temos como enganar Bhagavan. Nós não temos como enganar Deus, porque Ele está sempre nos vendo. Sa sarvadrik upadashta tang bhajanu nirguno bhavet. Sa sarvadik upadashta. Sa sarvadik upadashta. Ele está em toda parte, sentado dentro do coração de todo mundo e vendo qual é o nosso sentimento, qual é o nosso humor. Madguna sutimatre namayi sarvaguhasai manogati ravichenna yatha gangambasa ammadho. Muitas vezes eu fui para o Gomukh, que é a fonte, o nascedouro do Ganges, para sentir como eu não sou nada diante do Himalaia, diante do nascedouro do Ganga, do Ganges, diante de tais locais, né? Eu sinto que eu não sou nada. A constant flow of, bhava can go. Manogati ravichinna. Continuous. Constante fluxo de bhava. Então, para nos dar esta oportunidade, Srila Sanatana Goswami Pada escreveu este Brihat Bhagavatamrita para nos dar um sentimento direto. Preste atenção. Então, na semana passada eu estava falando que, depois de ouvir todas as glórias de Brahma,
né, Indra glorificando Brahma, embora ele saiba que Brahma é o pai, né, de Narada, mas como ele, às vezes, por ele estar sempre próximo, né, isso pode acontecer, a pessoa está muito próxima da outra, ela não percebe as glórias da outra. Mas não é que Narada Maharaj não saiba de nada, mas isso é só para estabelecer essas declarações comparativas no caminho do Bhakti. Então, Brahma estava lá sentado no seu reino, eu já falei sobre isso. E depois de terminar o yagya, o sacrifício, Brahma ocupou os seus filhos, os Rishi Munis, em yagya, e quis sair dali porque ele tinha muitos serviços para fazer. Então ele foi para a sua própria cadeira, a sua sala, né? Então eu vou falar agora dali para frente. Paramashtyasane tatro sukhasinam nijo prabhu mahimos savarnachana param sasrasto netro kam vichitro paramesarjo samagri parisevitam shatatam narado abhyetto pranamya uvacho dandavat. Então Brahma foi para a sua asana, né, a sua cadeira, o seu assento, e fechou os seus olhos, os seus 8 olhos, querendo se lembrar das glórias de Bhagavan, Mahima. Começou a pensar nas glórias de Bhagavan, e imediatamente dos seus 8 olhos começou a saírem lágrimas, rolando baixo, descendo pelas bochechas dele, esse sentimento estático. E namorada de Brahma, Brahma Loka, tem grandes opulências. Goswami Maharaj escreveu, né, que a cada segundo o cenário muda lá. Bem, eu não tenho nenhum sentimento direto, então não posso dizer. Então, Brahma Loka, namorada do Senhor Brahma, tem grandes opulências. Ele está sendo servido com grandes tipos de opulências, Vichitra, diversas opulências, Vichitra. Aishwarya. Shatatam narado abhyetto pranamyo uvacho dandavat. And Brahma, então Brahma sentou na sua asana, no seu assento, e Narada Maharaj estava buscando uma oportunidade para falar com seu pai Brahma, mas ele estava ocupado, né, quando ele chegou com o yagya, o sacrifício. Quando Narada chegou, ele estava fazendo o yagya, né? E Bhagavan estava lá pessoalmente, aceitando as oferendas dos devotos, do Senhor Brahma também. Então Bhagavan, o Senhor Supremo, para satisfazer seus devotos, estava aceitando tudo. Então por isso, né, lá tinha muitos devotos, Rishi Munis. Brahma também estava ocupado. Então, Narada não teve a oportunidade de falar muito claramente ou diretamente com Brahma. Então, ele estava esperando uma oportunidade. Então, agora ele encontrou essa oportunidade. Então, talvez ele já tenha prestado seus dandavats, suas reverências prostradas, mas talvez naquele momento Brahma talvez não tenha prestado atenção. Porque naquele momento o Senhor Supremo estava lá. E a gente sabe que o Senhor Brahma não é apenas o pai de Narada, ele também é o Guru.
Como nosso Prabhupada, ele nunca falou que Bhaktivinoda Thakur é o meu pai, nunca. Prabhupada sempre costumava ver os pés de lótus de Radharani dentro de Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada disse, sempre que eu olho para Bhaktivinoda Thakur, eu posso ver todas as glórias de Radharani dentro dele. Esse é o verdadeiro darshana. Um darshana material, a visão mundana, não é boa. Tem uma diferença abismal entre este mundo material e o mundo transcendental. Existe um abismo de diferença entre o mundo material e o mundo transcendental, Prabhupada diz. E a cor deste abismo não é verde. Este abismo é vermelho. É vermelho. Vermelho por quê? Porque ele é a concepção de sangue e carne. Por isso que esse abismo de diferença é vermelho. É essa concepção de sangue e carne. Sempre, tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, está tudo contaminado materialmente. Essa é a condição. De toda forma, Narad Maharaj estava esperando a oportunidade para que ele pudesse falar com o Brahma. Mas então, quando Brahma foi para seu assento, então Narada Maharaj prestou suas reverências prostradas e quis falar algo para o seu pai, ou eu diria, o seu guru, que é mais prático, assim, é melhor a gente considerar como seu guru. Então Narada diz, Sri Narada Vacho, Bhavan eva kipa patram dhruvam bhagavato hare. Bhavan eva kipa patram dhruvam bhagavato hare prajapatir yo vai sarva loko pitamaha. Ele diz, eu estou certo que você é o Kripa Patra, o receptáculo da misericórdia de Hari, do Senhor Supremo. Então ele está usando palavras para exaltar, né, glorificar o Senhor Brahma. Bhavan é uma palavra muito honrável. Bhavan. Aqui, Bhavan é uma palavra que reflete essa, é muito honrável. Eva significa certamente, né? Então ele diz, certamente você é Kripa Patra. É o receptáculo da misericórdia do Senhor Supremo. Então ele falou Eva, que é certamente, e Dhruvam, que também é afirmativo. Eva, certamente, depois usou Kripa Patram Dhruvam, ou seja, um receptáculo da misericórdia, com certeza, ou seja, ele fala duas vezes afirmativamente. Porque você é o controlador supremo de todos os progenitores, os Prajapatis deste universo, dos 14 mundos. Você é Pitamaha, é o grande pai, é o maior designação, a maior posição. Ekaha srijati pati atti bhavanani chaturdasaha. Nestes 14 mundos, eu acho que você cria, você mantém e também você destrói esta criação. Assim como uma aranha, quando ela quer fazer uma teia,
ou seja, um líquido sai da boca dela, da aranha. Aí ela faz uma teia e depois que ela termina o seu serviço, ela come de volta essa teia. Então está usando todos os modos da gramática, como, quando, de onde, todos os modos da gramática você vai usar e o resultado último é Bhagavan, é o Senhor Supremo. Então, agora, Narad Maharaj está falando, olha, nós vimos que você criou, você está cuidando ou mantendo e no final das contas você vai destruir. Então, qual é o significado? Brahma, ele é o Criador. Mas mesmo assim, Narada está falando dessa maneira e tem uma razão por isso. Ekaha srijati pati atti bhavanani chaturdasaha brahmandasya ishvaro nityam swayambhur yasya kathate. Swayambhur yasya kathate, everybody know, everybody on Shastra we know. A partir dos Shastras, todos sabem, nós sabemos que você veio de você mesmo. A gente não conhece a sua origem. Swayambhur significa esse auto-manifestado, veio de si mesmo. Então, Brahmanda Shishvara, você é o controlador deste universo. E você é conhecido como Swayambhu. Ninguém te criou, mas nós sabemos como ele foi criado. Mas agora, de toda maneira, Narad está falando dessa maneira. Bhavan eva kipapatram dhruvam bhagavato hare prajapatir jo vai sarva loka pitamaha ekaha srijati pati atti bhavanani chaturdasha brahmandasya ishvaro nityam swayambhur yasya kathate. After that speaking, depois disso ele diz, actually with this conception, speaking, that Brahma, Vishnu, Maheshwara, Bhagavan himself declared. Então, com essa concepção, ou seja, com esse entendimento, que Vishnu ele se manifesta como Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, Bhagavan, o Senhor Supremo, se manifesta nessas três formas, os três Guna Avatar, ou seja, Sattvika Guna Avatar é Vishnu, o Guna Avatar de Raja Guna é Brahma, responsável, por Raja, que toma conta da criação, e Shankar Bhagavan, o Senhor Shiva, é o responsável por Tamaguna. Dessa maneira, Bhagavan, o Senhor Supremo, se manifesta como esses Guna Avatar. Ele fala com essa concepção. Sabhayam jasya vidyate murti manto artha bodhaka. Sabhayam, because in your assembly, Sabha, porque na sua assembleia, todos os Vedas, Vedantas, Upanishads estão presentes fisicamente, ou seja, eles têm a sua forma personificada. A gente encontra aqui os Vedas, Puranas, na forma de livros, não é? Mas vocês podem se lembrar, eu já falei também muitas vezes, que no período do Chaturmasya, quando o Bhagavan dorme por 4 meses no oceano de leite, então os Upanishads assumem uma forma, vão diante de Bhagavan e oram para ele durante 4 meses. Então, é a tradição, é a regra, que durante esses 4 meses a gente não deve fazer nada de errado. Não, todo o tempo Harikatha Kirtana. Mahaprabhu mostrou este idealismo. Chaturmasya significa Harikatha. Mas agora você está ocupado com tantas coisas. A gente sim pode falar Harikatha por um tempo e depois vai fazer outra coisa. Então, a gente vê lá Shruti, os Smritis, Puranas, os Vedas assumem uma forma personificada e estão orando para Bhagavan.
Jaya 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 Yama Yita Dosa Grivita Guna Tamasi Yadatmano Samabaruda Samasta Vaga Aga Jagadoko Sama Kila Sakta Babodakati. Very nice. This way, Shruti going to pray. Dessa maneira, os Shrutis estão orando. Shrutis, Smritis, em sua forma personificada. Então, Narad Maharaj está falando diante de Gurudeva e do seu pai. Ele diz, das suas 4 bocas de lótus, os Vedas nasceram, nós sabemos disso. Na verdade, os Vedas, Puranas, são eternamente presentes. São eternos. E o Criador é Bhagavan. Mas, mesmo assim, neste mundo material, ou seja, para nós, Narad Maharaj diz, está escrito nos Shastras que os Vedas vêm das bocas de Brahma. Tudo isso faz parte da inspiração e expiração de Bhagavan. Dessa maneira, Narad Maharaj diz que os Vedas, Puranas, tudo isso saiu das 4 bocas de Brahma. Savayam yaso vidyante murti mantu arthabodakaha yachatur bhaktato yataha purano nigamadayaho. Really? Yaso lokasya nischidraha sadharma chara nisthaya madadi rahitai sadhir labhate satajanmabhi. Jasso lokasya nischidraha sadharma chara nisthaya. Those who are going to follow, aqueles que estão seguindo, ou seja, seguindo o seu Swadharma, sem nenhum orgulho, sem inveja, este tipo de sadhu. Então, aqueles que seguem o Swadharma, os seus deveres pessoais, por centenas de nascimentos, eu não sei se são 100 nascimentos ou centenas de nascimentos, sem nenhuma falha. Aqueles que seguem os seus deveres pessoais, Swadharma, por centenas de nascimentos, perfeitamente. Depois disso, é possível para estes sadhus alcançar a sua morada, Brahma Loka. Ou seja, eles seguindo seus deveres sem nenhum orgulho, sem nenhuma inveja. Se eles seguirem perfeitamente o seu Swadharma, sadharmachara nisthaya madadi rahitai sadhir labhate satajanmabhi. After hundreds of births, if they can follow flawlessly their sadhana, depois de centenas de nascimentos, se eles puderem seguir perfeitamente o seu Swadharma, eles podem entrar na sua morada, Brahma Loka. Então, quão gloriosa é Brahma Loka, a morada do Senhor Brahma. Dessa maneira, Narad Maharaj está glorificando Brahmaji e a morada dele, Brahma Loka. Repetidamente, ele diz, olha, na verdade a gente nunca viu nada além de Brahma Loka. Nunca vimos nada superior. Brahma Loka é o ponto máximo.
Nunca vimos nada além. Nunca vimos nada superior. O seu Brahma Loka, a sua morada é o ponto extremo, o ponto máximo. Porque comparativamente, a gente nunca viu nenhuma morada, nenhum local melhor do que a sua morada. E você poderia dizer que Vaikuntha Loka, ou seja, o mundo transcendental é superior, mas Vaikuntha Loka também está dentro do reino de Brahma. Ele vai dizer. Porque Vaikuntha Loka, a morada de Vaikuntha, de Narayana, também está aqui, nesta criação cósmica. Está dentro também. Mas a gente deve compreender que Narayana está dizendo que dentro destes 14 mundos, na criação material, a gente vê que pela misericórdia incondicional do Senhor Supremo, a gente vê Vaikuntha aqui como Srirangam, local do Senhor Rama. Também Naimisharanya, Ranganatha também é comparado com Vaikuntha, Jagannatha Kshetra, Jagannatha Puri, Badrinarayana também é Vaikuntha. Dessa maneira, Naradi Maharaj está dizendo que, por sua misericórdia incondicional, Bhagavan manifesta sua Vaikuntha, seu mundo transcendental aqui. Na verdade, é uma morada transcendental, Chinmoy. Mesmo assim, se manifesta como se fosse material. A gente pode ver Vrindavana, Mathura, Jagannatha Puri. Essas moradas vêm do mundo transcendental. Então, para glorificar Brahma e Brahma Loka, ele está falando dessa maneira. Aloko Narayana Shapi Vaikuntakya Jadantare. Purushottam Khetradeya is Vaikuntha actually. Purushottama Dhama, ou seja, Jagannatha Puri também é Vaikuntha. Então, Naradi Maharaj não está falando uma glorificação falsa, tem um significado no que ele está falando. Dessa maneira, Naradi Maharaj está glorificando Brahma Loka e está glorificando Brahma, o seu Guru. Depois disso ele diz, na verdade, antes de tudo ele quis dizer, tem um significado interno. Savayam jasso vidyante murtimanto artho bodhukaha. This meaning is there. E o significado disso é que todos os Vedas, Puranas estão em formas personificadas no Brahma Loka. Isso tem uma indicação aí, porque nós estamos seguindo Shastras, estamos seguindo Sadhguru Vaishnava para regular a nossa vida de maneira perfeita. E então tem um significado aí no que Narada está falando. Por que ele falou dessa maneira? Se os Vedas e Puranas estão lá na forma personificada, e nós sabemos que nós estamos seguindo Shastras, Sadhguru Vaishnava, para regular a nossa vida perfeitamente, então há uma indicação aí que a sua morada, ou seja, Brahma Loka, é tão importante, é tão valiosa, que nós devemos glorificá-la. Porque todos os Vedas, os Puranas que nós vamos seguir, todos os que estão nos outros locais, estão seguindo os Vedas e os Vedas estão lá pessoalmente. Então, aquela morada é muito sagrada, porque quem mora lá está se sentindo muito confortável, está em paz. São pessoas muito virtuosas, personalidades muito virtuosas, né? Então, lá não há inveja, não há conflitos, não há cobiça, não há política, nada disso.
Então, outras pessoas não conseguem alcançar lá. Só aqueles que são muito virtuosos e que seguem por centenas de nascimentos, que seguem perfeitamente o seu Swadharma, seus deveres pessoais. Então veja quão gloriosa é sua morada. Este é o significado interno. Depois disso, Naradi Maharaj diz: Jasmin nityam vasit sakshat mahapurusha vigraha. Ele diz, na sua morada, eu vejo diretamente que o Yagya Purusha, Bhagavan, o Senhor Supremo, está lá. E está sempre aceitando pessoalmente as suas oferendas. Jasmin nityam vasit sakshat mahapurusha vigraha. Sapaddanabho yagyanam bhagana asnano dadat phalam. E aqui há uma indicação. Sa Padmanabha tem uma indicação que Brahma, no passado, ele se percebeu sentado numa flor de lótus e ele quis buscar de onde ele nasceu, mas ele não conseguiu identificar. Só Padmanabha, umbigo de lótus, significa esse nome. Naradi Maharaj diz, ele fala, na sua morada, em Brahma Loka, ele fala que o Senhor Supremo está lá em Brahma Loka. Ele usa a palavra Nityam, mas a gente não quer usar aqui a tradução eternamente, porque Brahma Loka não é uma morada eterna. Mas a gente pode dizer que Nityam aqui significa que ele está lá regularmente, porque Brahma Loka não é eterno. O próprio Bhagavan falou para Arjuna, ele falou, olha, desde uma formiga até a morada do Senhor Brahma, todo esse mundo material está girando. Não há alternativa. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi matri jatare sayanam. Este verso que diz, olha, de novo eu tenho que nascer, de novo eu tenho que morrer, de novo eu tenho que entrar no útero. É compulsório. Então, Jasmin Nityan, o Senhor está sempre ali, regularmente ali. Então, aqueles que são karma kandis, que seguem o caminho do karma, eles falam, para nós, Nitya Karma, ou seja, o nosso dever eterno, deveres relacionados ao Senhor Supremo, à nossa alma. Mas, para os Karma Kandis, eles têm uma outra concepção. Então a gente canta Japa, cantamos Gayatri para obter a vida eterna. Então está relacionado à nossa alma, não é algo temporário. Então, Bhagavan, o Senhor Supremo, a gente viu Ele, a gente vê Ele sempre, na sua morada. E o nome dele, do Senhor Supremo, é Padmanabha, umbigo de lótus. Ou seja, ele está dando uma indicação que o Senhor Brahma nasceu desse umbigo de lótus, desse Padmanabha. Ou seja, por mais que ele é Swayambhu, ele é auto-manifestado, mas existe esse segredo, que ele nasceu do umbigo de Narayana.
né? Padmanabha, ou seja, aquele cujo umbigo pode ser comparado com uma lótus. Na verdade, não há nada com o qual a gente pode comparar os pés de lótus de Bhagavan, a boca de lótus de Bhagavan. Então, a gente tem que usar este exemplo, essa comparação com uma lótus, mão de lótus, pés de lótus, boca de lótus, porque não há nada com que a gente possa comparar os pés de lótus de Bhagavan. Como Tulsidas Ji Maharaj, ele quis comparar o rosto de Ramachandra e, por fim, ele quis buscar algo para comparar, algo muito belo, né, para comparar, como se fosse o sol ou a lua, mas, por fim, quando ele foi comparar com o sol, ele falou, não, a luz do sol queima muito. Aí ele foi comparar com a lua, ele falou, tem algumas manchas na lua, então não posso comparar. Então, no fim das contas, Tulsidas Ji Maharaj foi obrigado a falar que a boca de lótus de Ramachandra somente é comparável com o rosto de Ramachandra. Não há nada que se compare. Ele fala, quando a gente quer comparar qualquer coisa, Upamana Upamashamash. Assim como se eu falar, seu rosto é muito belo, parece com a lua, Mukhachandra. A gente faz uma comparação dessa maneira. Mas com qual objeto a gente pode comparar a boca de lótus de Ramachandra? Então, Tulsidas Ji Maharaj, no fim das contas, ele declarou que a boca de lótus de Ramachandra só pode ser comparada com a boca de lótus de Ramachandra. Tulsidas comparou dessa maneira. Então, o que fazer? Então, é o mundo material. Tudo é material. A lótus também é material, na verdade, né? Então, se você deixar ela na luz do sol, ela pode perder o seu brilho. Então, depois disso, ele diz: Jasmin nitam baset sakshad mahapurusha vigraha sapadyanabho yajnanam bhagano asnano. O próprio Bhagavan, Padmanabha, está ali recebendo as oferendas do Yagya e depois de receber, ele dá as bênçãos para todos, ele dá os frutos. Ele dá bênçãos para todos. Está escrito? Paramaneshwanaya sai yashodesho upi notaya pura praptaha param drishtaha stapovhir ridi yah chanam. Preste atenção. Ele fala, você, ó Gurudeva, ó meu mestre, na primeira kalpa, no início dos tempos da criação, você mesmo quis descobrir a razão do seu nascimento. Então você entrou no caule daquele lótus e não achou nenhum início, nenhum fim. Então você se esforçou muito para encontrar a origem daquele lótus, mas falhando, você voltou e sentou na lótus novamente. Então Narad Maharaj diz, ele fala, você mesmo, na Adi Kalpa, no início dos tempos, você fez um grande esforço para tentar descobrir a origem, a sua origem, mas não pôde descobrir causa e efeito, não conseguiu descobrir. Depois disso, de alguma maneira, você começou a fazer austeridades, uma austeridade muito dura. Pela misericórdia de Bhagavan,
you could see Então, dentro do seu coração, that Bhagavan você viu for a Bhagavan very short period. por um período de tempo muito curto. Hidayakshatra, you could discover Hridaykshetra, você viu ele dentro do seu coração, pela misericórdia incondicional de Bhagavan. Ele te deu o darshana everything like Chatusloka. na forma do Chatusloka, os 4 versos do Srimad Bhagavatam. Everything. Bhagavan going to give Então, darshan, Bhagavan everything. apareceu diante de você, ele te deu o darshana. Paramaneshanayair yasoddesho opi nataya pura praptaha param drishtaha stapofir hridi yakshanam. For a very short time, you Por um período de tempo bem curto, né? could see him. Você pôde vê-lo. He appeared. Ele apareceu dentro do This is seu the coração. status. Continue. Essa é a sua glória. You wanted to search out, but you couldn't. Então, Brahma quis buscar, né? Mas ele não conseguiu com seus próprios esforços. Really so. Tat sattam asi krishnasya tameva nityam priyo. Really so. There is no doubt. A conclusão é que Tat sattam asi krishnasya tameva nityam priya. You are very, very, dear. você é muito querido por Bhagavan, Kripapatra, sem dúvidas. Lila nana bapurdhara. Aho nunam saevatam. Actually, what to speak more? Na verdade, o que mais eu posso dizer? Você é o filho do Senhor Supremo. According to Lila, you are going to take this kind of. De acordo com a Lila, So, você assume essa forma. Então, se eu disser tat sattamasi krishnasya tameva nityam priya, this is also not full definition, full glorification. Still, something I like to say. Aho nunam Se eu disser que você é o receptáculo da misericórdia do Senhor Supremo, isso também não é completo. Quero dizer algo mais. according to different kind of lila, Que, de acordo you are com going to as take this kind lilas, of form. What to see? You are yourself self-supreme. você mesmo é o Senhor Supremo. É isso que ele está dizendo. I realize that way. É isso que eu entendi. Yes, definitely. E You are definitivamente, that Param Purush Mahaprabhu. você é o Senhor According to Lila, you Supremo, are going to Parama take this kind of Purush. form. What to say? Mas de acordo com as lilas, você assume essa So forma. this way, Dessa maneira, Naraji Maharaj, one by Naraji one, Maharaj going to gradualmente glorify. está glorificando. Naraji Maharaj, one by one, going to glorify A cada momento, né, ele está glorificando Guru and Father. o seu guru e o seu pai. Follow? Tat sattam oshi krishnasya tameva nityam nitaram priya. Sorry. Nitaram Priya. Tat sattam oshi krishnasya tameva nitaram. Nitaram mane definitely. Nitaram significa definitivamente. Otishai. Nitaram mane otishai. Very, Atishai, very você é muito querido. Então, So the reading o significado é Tat sattamausi krishnasya tameva nitaram priyaha. Aho nunam sa eva tvam lila nana bapurdhara. This way Naraji Maharaj is going to glorify. dessa maneira, Naradi Maharaj está glorificando da melhor maneira Now, possível. Parikshit Maharaj in the Então, meantime going to Parikshit speak. Maharaj, Parikshit nesse Maharaj meio going to tempo, speak to Uttarama. está falando para Uttara, Between Uttarama, what he is sua mãe. describing, we are going to read this way. E o que ele descreve, nós vamos ler. All actually Parikshit Maharaj. Na verdade, tudo isso é Parikshit Maharaj está narrando, né? And Parikshit also heard from Jaimini Muni. E Parikshit Maharaj também ouviu de Jaimini Muni, como eu já So disse. Parikshit Vacha here. Então, aqui Parikshit diz: Ityam Mahatyam Udgayana Vistarjo Brahmano Asakrit Shakro Praktam Sadrishtancha Bhaktya Sit Tvam Naman Muni. Parikshit Maharaj speaking. Parikshit Maharaj diz. Naraji Maharaj watching all the glories of that Ele falou: Dhamma. Naradi Maharaj estava ali observando as glórias da morada de Brahma.
E as glórias de Brahma também. E ele ouviu as glórias contadas, né, por Indra Maharaj, mas o que ele viu era ainda maior. Ele viu muito mais do que ele havia ouvido de Indra Maharaj. Então, Narad Maharaj glorificou muito seu guru Brahma. Então prestou reverências a Brahma. Mahattam Udgayan Vistarjo Brahmano Asakrit Shakro Praktam Sadrishtancha Bhaktyasitvam Naman Muni. Narad Maharaj prestou reverências prostradas, Dandavat. E Parikshit Maharaj também diz qual é a condição de Brahma depois de ouvir. Parikshit Maharaj quer explicar isso. Ele fala, depois de ouvir Narad Maharaj o glorificando, né, o seu discípulo o glorificando. Srinnan eva satadvakyam dasosmiti muhur brubhan badan. Here it is, some place it is brubhan, muhur brubhan, sometimes some place it is muhur badan speaking. Chatur bhakto ashtokarnanam pidhane bhagratham gataha. Srinnan eva, after hearing all the glories from the lotus mouth, depois de ouvir Narad Maharaj o glorificando, Brahma ficou muito envergonhado, muito envergonhado. E imediatamente ele quis tampar os seus ouvidos para que ele não pudesse ouvir glorificações a si próprio. Então Brahma quis tampar os seus ouvidos com sua mão. Ele diz, não fale isso. Na verdade, eu sou um servo. Dasosmiti. Repetidamente falando, não fale isso, eu sou um servo. Dessa maneira, repetidamente, Brahma falou por sua grande humildade e envergonhado. Srinnan eva satad bhakyam dasosmiti muhurbadan chatur bhakto ashto karnanam pidhane bhagratam gataha. Wanted to immediately stop. Ele imediatamente quis tampar os seus ouvidos para que ele não ouvisse glorificações a si próprio. Então, essa é a natureza de Guru Vaishnavas puros, que eles nunca gostam de ouvir glorificações a eles próprios. Eles não gostam de ouvir. É muito natural. Chatur bhakto ashtakarnanam pidhane bhagratam gataha asrabbo sarvanat jatam kopam jatneno dharayan saputram naradam praho shakhyepam chaturananaha. What? Vajas srinnan eva satad bhakyam dasosmi iti muhurbadan chatur bhakto ashtakarnanam pidhane bhagratam gataha. Asrabro sarvanat jatam. We should not hear this kind of glory with this kind of mood. No, I should not speak. I should not hear this kind of asrabbo. I should not hear. This kind of, Então ele estava com esse humor, né? Não, eu não devo ouvir esse tipo de glórias exageradas. Não. Depois de ouvir esse tipo de coisa, de comentários, ele ficou até um pouco bravo, mas quis se controlar. Está escrito
né? Ou seja, ele ouviu algo que ele não esperava ouvir de Narada. Então, naturalmente, ele ficou um pouco bravo, mas quis controlar a sua raiva. Quis se controlar. E depois disso, ele falou com força. Falou, olha, eu estou muito triste que você tenha falado dessa maneira. Então, Brahma estava falando ali muito chateado com o seu filho Narada. Então, Brahma ficou perturbado. Por que você está falando isso? Então, veja. Agora, Parikshit Maharaj está contando isso, né? Depois disso, Shri Brahma Uvacha. Brahma falou. O que é que Brahma falou? Aho, no, Bhagavan Krishna, iti twang king pramanataha, yuktitascha, maya viknam, bodhitosi no ballata. Aham no Bhagavan. Eu não sou o Bhagavan, eu não sou o Senhor Supremo, eu não sou o Bhagavan Krishna. Desde a sua infância, você pode se lembrar que eu dei várias evidências das Escrituras para te mostrar como eu não sou Krishna. Mas você é um tolo, você esqueceu? Aham no Bhagavan Krishna iti tvam king pramanataha yuktitascha maya aviknam bodhitosi no ballataha. Desde a sua infância eu tenho te dado vários documentos, ou seja, evidências das Escrituras, que podem provar que eu não sou Bhagavan, não sou Krishna. Não, não, não. Ele é o meu mestre. E eu sou o servo. Na verdade, Narada, você deveria saber. Tasho Shaktir Mahamaya Dasi Bhikshapati Stita Srijati Idam Jagatpati Sagunai Sangharati Yopi. Narada, na verdade, a Shakti de Bhagavan Sri Krishna, aquele Senhor Supremo Sri Krishna, de acordo com a indicação daquele Senhor Supremo, da serva daquele Senhor Supremo, according to the order of Bhagavan, going to Sisti Siti Palaya Sadhana Sakti Rekha Chayeva Yasso Bhuvanani Vivarti Durga Icchan Rupam Api Yassocha Chestate Sa Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. You can remember, no? Você pode se lembrar, né? Esse verso do Brahma Samhita. Então, Brahma de Maharaj diz, fala aquele Krishna, e ele tem a sua Shakti Mahamaya, e de acordo com a instrução do seu mestre, ela age como uma serva dele, a ilusão material, Mahamaya, e com a ajuda de Sattva, Raja, Tamaguna, ela cria este mundo material, ela cuida deste mundo material, mantém, ela cria, mantém e destrói. Tudo é feito por essa Maha Shakti, Mahamaya. Você deveria saber disso. Tasho Shaktir Mahamaya Dashi Bhikshapati Sthita Srijati Idam Jagatpati Sagunai Sanghartiyopi. You know. Você sabe. And E Tasha Eva Bayam Sarve Opi Adhina Mahitostaya. We are hypnotized.
Nós estamos hipnotizados pelo feitiço dessa Maya. Todos nós. Bhayam significa nós todos. Brahmaji Maharaj está falando. Está falando Tasya, pelo poder desta Shakti, ou seja, de Mahamaya. Todos nós estamos sob o controle dessa Mahashakti. E não apenas isso, nós estamos hipnotizados pelo feitiço dessa Maya. Todos. Quem é que está além dela? Você não conhece esse verso? Maya Duratyaya. Bhagavan diz esse verso no Gita, né? Tasya evo vayam sarve upi adhina mahitostaya tanno krishno kripa lesaswapi patram mavehimam. Never think. Então, ele diz, nunca pense que eu sou, que eu recebi qualquer misericórdia de Bhagavan, que eu sou o Kipapatra de Bhagavan. Não recebi nada. Nunca pense isso. Tasya eva vayam sarve upi adhina mahitostaya tanno krishno kripa lesaswapi patram avehima. Never try to think that I am Nunca pense que eu estou desfrutando de qualquer misericórdia de Bhagavan. Não, realmente não. Eu estou hipnotizado pelo feitiço de Maya e sempre tem algum falso ego. Eu sou o Criador. Ou essa concepção, eu sou o Guru, eu sou o mestre dessa criação. Eu estou sempre pensando desta maneira, eu sou o Jagadguru, eu sou o Pitamaha, o maior mestre, o líder. Dessa maneira eu expresso este falso ego. Krishna é o mestre. Satatam jagato aham guruho prabhu pitamahascha krishnasya navi padma samudbhava. I am coming from the navel stem. Então, eu vim desse caule, desse lótus de Shri Krishna. E eu fiz austeridades, muitas austeridades, e até hoje eu ainda faço. Mas o falso ego sempre está me dando sofrimento, então eu não tenho nenhum bhajana. Então, essa concepção de, olha, eu fiz muitas austeridades, eu estou sempre adorando Bhagavan. Então, esse grande falso ego está sempre me destruindo o meu verdadeiro ser. Especialmente, eu estou tomando conta de todo este mundo material, sempre ocupado com a criação material. Criação material significa, você sabe, meu filho, quanta perturbação, né, nessa criação material. É uma grande dor de cabeça. E eu estou sempre ocupado com isso. Então, como você pode dizer que eu sou Kripapatra, que eu sou o receptáculo da misericórdia de Bhagavan? Tanmaya yoiva satatam jagato aham guruhu prabhu pita mahascha krishnasya nabi padma samudbhava. This kind of Bhagavad. Ar tapasya aradhakaha tashyatadvair gurum madair hataha. Guru madair hataha. This kind of heavy
Então, aparece sempre em mim também esse falso ego imenso, né? Pensar, eu sou o líder, eu sou o guru. E cuidar desta criação material é uma dor de cabeça tão grande. E eu estou responsável por isso. Então, às vezes eu fico confuso, eu fico perturbado. Então, Bhuta prayatmo lokiyo nasachinta niyantritaha sarvagrasi mahakalad bhito muktim param brine. Eu sou o responsável por diferentes serviços, né, que Bhagavan me entregou neste universo material. Então, criação significa Raja Guna, modo da paixão. Então, estou sempre perturbado por conta disso. E também eu tenho algum medo desconhecido. Não é desconhecido, na verdade, eu tenho uma certa ideia de que, de alguma forma, um dia eu vou ser destruído. Este Loka, ou seja, a minha morada, Brahma Loka, também não é permanente. Você sabe, o Mahakal, o grande tempo. Mahakal significa o tempo. Tempo não é nada além de movimento, progresso. Então, este Mahakala vai destruir tudo com o passar do tempo. Então, eu também tenho medo, também tenho uma certa ansiedade, uma tensão. Estou cheio de tensão, porque estou ocupado com essa criação material. O que fazer? Eu sou o responsável, então eu tenho que fazer isso. A todo tempo estou ocupado com esses assuntos de Rajaguna. E Rajaguna nunca é pacífico. E também o tempo, Mahakala, gradualmente vai engolir tudo. A minha morada vai me engolir. Então, eu estou sempre com algum tipo de ansiedade, de tensão. Né? Quando é que eu vou ser destruído? Dessa maneira. Esteja certo, Narada, meu filho, você está falando tantas coisas, mas eu só estou pensando em como obter mukti, a libertação. Você está me glorificando, que eu sou um devoto, que eu sou um Kripa Patra, tantas coisas. Mas eu nunca quis ouvir isso, nunca esperei ouvir esse tipo de coisa. Mas você está me glorificando dessa maneira, mas tente entender qual é a minha posição. Preste atenção. Eu apenas, por medo e ansiedade, tensão, estou sempre orando para Bhagavan, por mukti, pela libertação. Porque pelo menos se eu puder obter mukti, isso é mais do que o suficiente. Você está falando tantas coisas. Então, por sua humildade, Brahma está respondendo dessa maneira. Ele fala, olha, eu nunca estou esperando nada além de mukti, da libertação, né, dessa situação tão temerosa que eu posso ser destruído. Então, tudo que eu quero é mukti, eu quero essa libertação. Eu oro para Bhagavan, Bhagavan, me dê mukti, mukti. Eu sou cheio de medo, sempre tenso, ansioso. Então, por favor, me conceda a libertação. Mas você quer me glorificar? Como assim?
Dessa maneira, one by one, um por um, gradualmente, Pitama Brahma Pitamaha Brahma, o grande, wanted to show quis mostrar different cause diferentes causas pelas quais he cannot ele não poderia kind of esperar esse tipo de glorificação. going to speak clearly in Ele front of. fala claramente na frente de Naradi, o seu filho. That's why he is going to glorify this winner. Though we know that Brahma going to live for Então, long time, embora nós saibamos que Brahma tem uma vida muito longa, de acordo com os nossos cálculos, né? Eu estava falando uma semana antes, mesmo assim, Brahma está falando, olha, não há estabilidade na minha posição, na minha vida, né? Não, não, não. Então, eu estou sempre muito tenso, ansioso. Tadaham Bhagavad Pujam Karen Nami Karomi Cha Avaso Jagadishasya Ba Nakavidyate Tadartham I am full of fear. Eu estou cheio de medo, de ansiedade, de tensão. É por isso que eu estou adorando o Senhor. Não é por um amor espontâneo. Você entendeu errado, na verdade. Eu estou engajando os meus filhos, meus parentes, todos meus associados a adorar o Senhor. E eu também estou adorando o Senhor, fazendo essa puja de Bhagavan. E os meus servos, a minha esposa, todos. Estou arranjando essa adoração do Senhor Supremo, né, para que todos se engajem nessa atividade, para eu obter alguma misericórdia também. Então, eu permito que eles adorem o Senhor Supremo, e eu também estou ocupado na adoração ao Senhor Supremo. Então, esteja certo que eu estou cheio de tensão, de ansiedade, e é por isso que eu adoro o Senhor. Eu estou ocupando todos os meus associados, meus filhos, meus servos, a adorar Bhagavan. E eu também estou fazendo isso apenas para receber alguma misericórdia, ou seja, mukti. Eu quero a libertação desse sofrimento, né? E também, quando você diz que Bhagavan está dentro da minha morada, ou seja, dos 14 mundos, mas veja bem, Bhagavan, o Senhor Supremo é onipresente. Ele está em toda parte. Mas você está falando, o Bhagavan está na sua morada. Então você é afortunado. Bhagavan está todo tempo na sua morada. Você não pode falar dessa maneira, porque Bhagavan, o Senhor Supremo, é onipresente. Ele está em toda parte. E às vezes ele está pessoalmente aqui, às vezes está ali. Então aonde é que ele não está? Bhagavan, o Senhor Supremo, está em toda parte. Quando Hiranyakashipu perguntou para Prahlada Maharaj, falou, o seu Senhor Supremo está dentro deste pilar? E Prahlada Maharaj falou com confiança, sim, o Senhor Supremo também está aí. Então, Hiranyakashipu pegou com um golpe de fúria, quebrou o pilar. Então ele viu, realmente, dentro daquele pilar, ele viu uma criatura estranha. Não era um animal, não era um leão, não era um ser humano. Metade humano, metade animal. Ele não conseguiu entender. E os nossos comentaristas, aqueles que comentam, eles dizem, eles explicam que no momento da morte, embora Nishinradeva fosse matá-lo,
Mesmo assim, no momento de sua morte, Hiranyakashipu, ele não pôde compreender, não pôde perceber que aquele ser que era metade leão, metade humano, era o Senhor Supremo. Ele não conseguiu compreender isso, né? Vishwanatha Chakravarti Pada, Siddha Swamipada explicaram isso, né? Sobre Hiranyakashipu e sobre Ravana também, que no momento da morte, eles não conseguiram compreender que era o Senhor Supremo. É por isso que eles caíram, que eles eram pessoas caídas, né? Então, ele fala isso, onde é que Bhagavan não está? Não há nada novo para que você queira me glorificar dessa maneira. Ah, Bhagavan está na sua morada. Bhagavan está em todo local. E também não há nenhuma estabilidade na posição dele. Às vezes, Bhagavan está em Dwaraka. Às vezes, ele vai para Hastinapur. Às vezes, ele vai para Indraprastha. Às vezes, ele vai para um lugar, para outro. Então, todo momento, Bhagavan está ocupado. Então, para ser franco, onde é que Bhagavan não está? De acordo com o Shastra, nós vemos que até mesmo numa partícula de poeira Bhagavan está. Se você puder acreditar nisso. Se você não puder acreditar, então nem na hora da sua morte você vai poder ver Bhagavan. Assim como Roy Ramananda viu dentro de Mahaprabhu, Roy Ramananda falou, Prabhu, diga claramente quem é você. E Mahaprabhu falou, eu sou apenas um renunciante, um sannyasi. E Roy Ramananda falou, não, fale claramente quem é você. Eu vi que você, dentro de você, né, Radharani abraça Krishna e por isso você tem essa aparência dourada. Então fale quem é você. E aí Mahaprabhu falou, olha, é porque você é um Mahabhagata, você é um grande devoto. Então, por isso você vê a presença do Senhor Supremo em toda parte. E Roy Ramananda falou, não, fale claramente, fale abertamente. Então, por fim, Mahaprabhu quis revelar a sua verdadeira identidade, mas ele falou, olha, não conte isso para ninguém. Não conte para ninguém isso que eu te mostrei. Então, por fim, Gauranga Mahaprabhu mostrou que ele era Radha e Govinda. Nesse contexto, eu gostaria de dizer que Brahma está dizendo, olha, Bhagavan está em toda parte, ele é onipresente. Mas você está dizendo que ele está dentro desses 14 mundos, na minha morada, Brahma Vaikunta. Isso é muito natural. E também, Vedo pavartanaya sau bhagam grinnanti kevalam swayam sangpadito presto yogyasvano gruhaya cha. E você está falando que Bhagavan está aceitando as oferendas do Yagya. E também há uma razão secreta por trás disso. Meu filho, tem uma razão secreta, porque se Bhagavan violar todas as regras, quem é que vai segui-las? Este verso do Bhagavad Gita vocês conhecem, né? Então, Krishna é uma personalidade importante. Se ele quebrar as regras, quem é que vai segui-las? Então é por isso, para estabelecer o sistema, a ordem, para agir de maneira exemplar, seguir a etiqueta, é que Bhagavan aceita as oferendas dos sacrifícios. Não é por amor, é apenas para estabelecer os ensinamentos dos Vedas, Puranas. É por isso que ele faz, não é por amor por mim, não é. Não é por amor por mim, realmente não. Você está falando que ele está recebendo os remanentes do sacrifício diretamente, mas ele não está recebendo por amor por mim.
Ele quer apenas obedecer às regras dos Vedas, Puranas, seguir e dar um exemplo, né, de como seguir o sistema. Então, para estabelecer as regras védicas, se ele mesmo não estiver seguindo na forma do Yagamurti, ou seja, do Senhor adorado, quem é que vai querer seguir? Então, por ele estar aceitando o que foi oferecido em sacrifício, tudo isso tem um segredo, tem uma razão por trás. Não é que ele me ama, não. Pavartanayasau vagam grinnati kevalam swayam sampadito presto yajnasanu gruhaya cha and vicharacharya budhasya sahi bhaktika vallabha kripam tanuti bhaktishu na bhakteshu kadachana. Ó Narada, aquele Krishna, qual é o coração dele, você sabe? Ele apenas ama os devotos. E os devotos amam ele. Preste atenção. Ele é Bhakta Priya, ele é muito amado pelos devotos. Os devotos amam ele e ele ama os devotos. Eu não sou um devoto, como ele poderia me amar? E como eu poderia ser Kipapatra, receptáculo da misericórdia de Krishna? Então, apenas por Bhakti, alguém pode receber a misericórdia de Krishna, mas eu não tenho Bhakti. Kunti Devi também falou, as pessoas estão ocupadas com seu falso ego, porque ou elas nasceram numa família elevada, numa família aristocrática, ou porque elas têm muito conhecimento, ou têm muita riqueza, ou por conta da sua beleza corporal. Então, Kunti Devi diz, olha, então eles estão orgulhosos, desenvolvem orgulho, falso ego, e assim nunca podem receber a misericórdia de Bhagavan. Apenas aqueles que são Nishkinchana, que não possuem nenhuma propriedade, podem receber a misericórdia de Bhagavan. Ela diz, né, Kunti Devi, ó Bhagavan, apenas aqueles que são Nishkinchana Bhakta, os devotos totalmente despossuídos de qualquer propriedade, apenas eles podem te alcançar. Vicharacharya budhasya sahi bhaktaika vallabha. You know, na? Bhaktaika vallabha. Only he like bhakti. Apenas Krishna só fica satisfeito com Bhakti, mas eu não tenho Bhakti. Então, por sua humildade, Brahma está expressando, né, sua humildade. E ele fala, olha, se você conhecer o coração de Krishna, você vai saber que ele apenas ama os devotos, e os devotos apenas amam a ele. Mas eu não sou um devoto, então como você diria que eu sou um receptáculo da graça de Bhagavan? E o que dizer de Kripa? Narada, você está falando coisas muito grandes, você está me glorificando muito, mas eu apenas estou por medo, eu estou muito assustado, né? E tenho medo de às vezes estar cometendo algum erro, de estar ofendendo os pés de lótus de Bhagavan. Então ele fala, Bhakti, o que falar de Bhakti? Bhakti está longe de mim. Ele fala, olha, se eu conseguir pelo menos não cometer uma ofensa, eu já acho que eu consegui muita coisa. E você está falando tantas coisas grandes sobre mim.
Não, Bhakti dure astu. Bhakti está longe de mim. Bhakti é um tesouro, Bhakti é um néctar. Bhakti dure astu. O que dizer de Bhakti? Bhakti está longe. Tadatmanam naham magasu rudrabhat. Ele diz, se eu puder conseguir assim, não cometer nenhuma ofensa aos pés de lótus de Bhagavan, eu já acho que foi muito para mim. Porque eu vi, meu filho, foi algo que eu vivenciei, que eu vi. Bhagavan, o Senhor Supremo, sempre desculpa Rudra, que é o Senhor Shiva. Eu vi Bhagavan sempre desculpando Mahadeva, Shankara. Sempre ele desculpa Shankara, mas ele nunca desculpa as minhas ofensas. Nunca. Bhagavan nunca me desculpa. Eu estou numa situação muito difícil e você está me glorificando. Você não sabe? Eu posso falar, então você vai entender. Muitas vezes eu cometi erros. Aqueles demônios, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakarna, eles fizeram muitas austeridades, penitências e me chamaram. E o que fazer? Eu achava que eu era o grande pai da criação, então eu respondi ao pedido deles e também foi uma ofensa de minha parte. Eu dei bênçãos para eles e eles perturbaram todo o mundo, perturbaram todo o universo, né? Então, também foi um tipo de ofensa de minha parte. E eles me chamavam, todo o tempo Ravana me chamava. E às vezes eu dei bênçãos para Ravana. Você sabe a história também de Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Então isso é um tipo de ofensa de minha parte. E Bhagavan, o Senhor Supremo, nunca aprova esse comportamento. Também tem o caso que eu posso falar amanhã, que hoje o nosso tempo já acabou. Amanhã posso falar sobre o passatempo, quando o Senhor Brahma sequestrou os vaqueirinhos e os bezerros, e Bhagavan não ficou satisfeito também. Mas Bhagavan, de alguma maneira, ele quis demonstrar misericórdia para Indra. Por quê? Porque Indra também cometeu uma ofensa. E ele pediu desculpas depois. Oh, por favor, me perdoe porque eu cometi uma ofensa. Então, Bhagavan, o Senhor Sri Krishna, tolerou. Porque a ofensa de Indra, na verdade, estava satisfazendo o desejo de Krishna. Preste atenção. A ofensa de Indra estava satisfazendo o desejo de Krishna, dos Vrajavasis. Porque todos eles queriam ficar continuamente com Krishna, sem nenhuma interrupção nesse encontro. Porque de manhã Krishna acordava, ia para Goshala, depois ele ia para algum lugar, depois comia alguma prashada, depois se preparava para ir para os campos com os vaqueirinhos e os bezerros. E depois, quando ele ganha alguma idade, vai com as vacas também. Então, dessa maneira. E também está escrito, Banatmanam. Não há garantia em qual floresta que ele estava indo, porque ele era muito inquieto. Não havia segurança, assim, ou certeza de onde que ele estava. Eu vi ele indo ali. Não, ele estava sempre indo de um lado para o outro. Às vezes estava aqui, às vezes estava ali. Então, veja só. Preste atenção. Dessa maneira,
eu posso estabelecer o Siddhanta amanhã pela misericórdia de Sanatana Goswami, de toda a misericórdia de vocês também, e do Guru Varga, de todos vocês. Posso tentar estabelecer como Brahmaji vai evitar glorificações a ele próprio, aceitar essa pratista. Também é verdade que muitas vezes Rudra Bhagavan, ou seja, o Sr. Shiva cometeu algum erro e Bhagavan sempre aceitou, perdoou ele. Mas Brahma não recebe misericórdia tão facilmente. Então você pode ver os textos do Bhagavatam. Você vai ver as orações de Brahma. Ah, sim. As orações de Indra não foram tão longas, mas as orações de Brahma foram muito longas. E mesmo depois disso, o Bhagavan não ficou totalmente satisfeito. Por quê? Ambos eles, né? Indra fez uma parada, uma ofensa, e Brahma também cometeu uma ofensa. Mesmo assim, Indra, ele cometeu uma aparada, uma ofensa, mas a ação dele tinha um significado interno, satisfez Krishna e os Vrajavasis. Indra cometeu uma ofensa, mas, de toda forma, ele satisfez o desejo dos Vrajavasis e de Krishna também. Porque todos eles tinham o desejo de ficar junto de Krishna continuamente, sem nenhuma interrupção. Então amanhã posso falar tudo em detalhes sobre isso. Me perdoem pelo tempo, peço perdão. Sansara sindhu mati dustaram uttitaryar nanyo plava bhagavataha purushottamasya lila katha raso nishevanam antarena pungsho bhavet vivida dukshadavaditasya vancha kalpadurusya kipasindhu vyavasya patitanam pavana vaishnavabhyo namo.